Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com proteção e auxílio dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos nossos irmãos, a Franciele, com a prece inicial, com o nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, seguindo com os comentários da nossa irmã Elisete, Franciele e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece inicial. Senhor Deus, agradeço pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos. Pedimos a sua proteção, entendimento para os ensinamentos de hoje. Rogamos para que os nossos irmãos estejam iluminados e irradiem boas energias, fazendo tocar as palavras necessárias e que suas bênçãos possam ser derramadas em cada lar que nos acompanha. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é o capítulo 165, Bens Externos, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A vida de um homem não consiste na mudança das coisas que possui. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na mudança das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividades humanas, em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo e, no entanto, que fez no tempo? Poderá contar com numerosos amigos, como se conduz perante as afeições que o cercam. Nossa vida não consiste de riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dos situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que revestiste e pelos anos que viveste no corpo físico. Recompensa-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Esse capítulo tem várias perguntas, o texto. Então, para nós refletirmos, é sobre a riqueza. Todos nós somos ricos de algo. Por mais pobre que sejamos, nós temos alguma virtude, temos alguma coisa material.
a começar pela própria vida, que é o dom maior que Deus nos deu. Podemos considerar como o bem maior que temos, que foi dado por Deus. Imaginar que seremos espíritos puros. Lembrar que somos deuses, como Cristo nos asseverou. Estais nas Escrituras. Saber que em nossa consciência está gravada a lei de Deus, que é a riqueza maior. Pois bem, no entanto, sermos ricos, de fato ou em potencial, material ou moralmente falando, é sempre uma responsabilidade muito grande perante ao Altíssimo. Sobre a riqueza material, o Cristo já nos ensinou que não é ela mais importante que a vida futura, que é a nossa vida espiritual. Levemos do seu encontro com o jovem rico que orientou sobre adquirir a vida eterna. Além de cumprir os mandamentos, deveria dar toda a sua riqueza aos pobres e segui-lo. O jovem rico, muito triste, deu as costas e foi embora. O Cristo finaliza esse ensinamento com a grande máxima: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus 19, 16, 24 e Lucas 18 a 25 e Marcos 10, 17 a 25. De certo que o Cristo quis nos deixar a lição da importância da vida futura em relação à vida presente, do desapego que devemos ter em relação a tudo, inclusive a riqueza material, como Allan Kardec nos esclarece, que Jesus disse ao moço que eu inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfazer de todos os seus bens e segue. O que pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto: cada um deve despojar-se do que possui, e que a salvação, só essa ou só esse preço se obtém. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 7. Pois bem, nessa discussão relacionada à prova da riqueza material e de toda a sorte de bens que podemos acumular, mas que não deve servir de queda para o espírito. Não se pode servir a Deus e a mamão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse tocante, todos nós podemos refletir sobre os talentos que recebemos como oportunidade de contribuir para a nossa própria elevação, como a dos nossos semelhantes. Somos todos detentores de dons que adquirimos pelas escolhas que fizermos ao contato com as provas da vida. Foi-nos dada a oportunidade de desenvolver mais um pouco e nos servirá se não a utilizarmos bem. Então, tudo que nós tivermos, nós temos que aplicar bem. Não ter esse apego, porque nós somos só fiéis depositários das coisas de Deus, de todos os bens materiais. Todos nós sabemos que os bens materiais a gente não vai levar para o mundo espiritual. Então, minha gente, essa relação de todo bem que obtermos em termos de evolução, mesmo pelo esforço que fizermos para isso, nos será cobrado ao retornar ao plano espiritual sobre o que fizermos e com ele, pois ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava, era príncipe ou operário, perguntar-lhe-ão que trazes contigo. Não se avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que nós possuímos é o que nós vamos levar. Ora, sobre todo esse aspecto, o operário ser mais rico do que o príncipe, em vão alegará que antes de partir da terra pagou tudo em ouro, fez tudo isso aí. E qual é a resposta que ele vai ter lá no mundo espiritual? Vai responder: aqui, nada aqui se compra. O que nós adquirimos na terra, nossas virtudes, nosso amor, é onde você vai estar no seu retorno à pátria espiritual. Não importa se é rico ou pobre, mas sim todo o bem que nós fizermos, todo o amor que nós pudermos ajudar ao próximo, sermos indulgentes,
é que tenhamos certeza de que somos nosso próprio cartão de visita na entrada do reino do céu, conforme Emmanuel nessa mensagem. O Senhor não identificar nenhum de nós pelos tesouros que nós ajuntarmos aqui na terra, mas sim pelas bênçãos que reveste, pelos anos que nós vivemos aqui no corpo físico. Ele vai nos reconhecer pelo emprego dos teus dons, pelo valor das nossas realizações, pelas obras que deixaste em torno dos próprios céus. Gratidão. Deus concede a riqueza ou a miséria a determinadas criaturas, para experimentá-los de modo diferente. Tanto a prova da desgraça quanto a da riqueza são difíceis testes para o homem, enquanto a miséria pode provocar a revolta. Com a providência divina, a riqueza incita ao excessos. Podemos dizer que a riqueza é também instrumento de progresso. Sim, se não constitui elemento direto de progresso moral, a riqueza é poderoso elemento de progresso intelectual, pois com ele pode o homem melhorar a situação material do mundo em que vive, ampliar a produção de bens, criar maiores e melhores recursos sociais por meio de estudo, da pesquisa e do trabalho. Como diz ali no texto, o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Foi bem explanado pelo Ney já essa parte. Então, a minha colocação assim é: tudo que temos um dia vai ficar para trás, mas tudo que somos, isso sim, irá conosco no final dessa existência. Então, não adianta ter tudo, riquezas, bens materiais, é mais do que precisamos. Se não somos pessoas do bem, se não alcançarmos a mão aqueles que se encontram caídos. Nós possuímos tudo aquilo que nos é dado pelo nosso Pai Maior, aquilo que podemos levar, tudo que praticamos, nossos atos, atitudes, o bem que praticamos. E aqui fica tudo que é conquistado em vida nesse plano: riqueza, propriedades, carro do ano, melhor casa, melhores roupas, calçados caríssimos. Nada disso vamos poder levar. Não quer dizer que não devemos trabalhar pelo nosso conforto, mas sem exageros, o suficiente para se viver bem. Quantos colecionam riquezas e adoecem e perdem tudo para tentar ter a cura? Quantos perdem a família porque a vida da luxúria é mais atrativa? Depois, sozinhos, sem nada, choram pelas perdas. Tem uma frase de Mateus 6, capítulo 19, versículo 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o tesouro, aí também estará o seu coração. Uma boa reflexão para nós. A gente sempre está lutando, correndo atrás. Não é errado, mas às vezes a gente perde muito tempo da vida nisso, acumulando, correndo atrás, trabalhando, esquecendo de dar atenção para a família, para ter um bom carro, uma boa casa. Mas daqui a pouco a família vai se desfazendo, as pessoas vão indo embora desse plano, e o que fica é o material que depois, quando nós formos, isso tudo vai ficar para trás. A gente não vai ter como levar. Então, esse texto hoje ele é bem reflexível, bem importante da gente parar e pensar.
Os valores do espírito e os valores materiais são bem diferenciados. Os valores materiais que juntamos durante toda a nossa vida e os valores espirituais que muitas vezes nós ignoramos, nós esquecemos. Nosso objetivo de vida, muitas vezes, é somente o acúmulo material, deixando de lado nossas ações, sentimentos, inclusive a nossa fé. Esses dois valores precisam se completar e não se anular. Cada um vai enfrentar aquilo que fará com que o seu espírito possa melhorar, evoluir, aprender. Muitas vezes, não entendemos o nosso caminho e tudo o que ainda precisamos percorrer. Mas nós estamos aqui na Terra para despertar. Assim é a fase que estamos passando agora. Estamos em uma época de transição, de transformação, para que a nossa Terra possa assumir um estágio um pouco melhor do que o estágio atual. E para isso, nós temos que caminhar passo a passo para que as mudanças possam se consolidar. Deus está nos dando uma nova chance muito maior, nos inspirando, nos chamando mais uma vez, para que nós possamos, enfim, fazer a nossa parte, aprender a viver com os valores do Espírito, de criar um novo eu. Precisamos acordar. É hora de fazer sorrir, de amparar, de cuidar, de perdoar e pedir perdão. É hora de amar, ter mais equilíbrio, mais fé, mais humildade, mais paciência. Ser aquele eu que se preocupa com quem está ao seu redor e se preocupa com o seu planeta, com o seu mundo. Aquele eu que é consciente das suas atitudes. Gratidão. Devemos conquistar os bens internos do coração, como nossos irmãos bem destacaram, conquistar os bens da alma e semear aos nossos irmãos de caminhada. Muitos vivem ansiosos por ter e não ser. Em Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, não criar ansiedade e preocupação devido ao conquistar mais do que precisamos, no sentido de acumular por ganância, egoísmo, pensando somente em si, esquecendo dos seus familiares, seus amigos, todos aqueles ao nosso redor, e esquecendo dos tesouros da alma. Podemos ter os títulos terrestres conquistando com esforço e merecimento, mas esses títulos não farão ingressar em um lugar especial na vida futura. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nas instruções dos Espíritos, a Rainha de França deu seu próprio depoimento de quando chegou ao mundo espiritual, assim compreendendo o que advertiu o Mestre, que o seu reino não era deste mundo. Deus nos dá a oportunidade de vida, para termos as experiências terrestres para o crescimento da alma, mas devemos ao mesmo tempo cuidar do espírito. E como bem Elisete colocou, não é questão de miséria ou de fortuna. Cada um vai ter os seus desafios, porque por outro lado tem pessoas que têm tão pouco, mas são tão egoístas em questão de querer tudo de sua maneira. Então a gente deve pensar que somos muitas vezes muito egoístas, não somente pelos bens materiais, mas sim diante das nossas atitudes. Somente a caridade abre as portas para o reino de Deus. Seguindo no Evangelho, no capítulo 8, item 12, São Vicente de Paula diz: sede bons e caridosos, essa chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amais uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não se encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sedes bons, sustentais vossos irmãos, deixar de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve nos abrir o caminho da felicidade eterna. Então, o que estamos fazendo para conquistar os nossos bens espirituais? Quais os tipos de atitude que estamos tendo, independente das conquistas externas? Cada um tem um dom especial, uma missão a cumprir, com os talentos que foram dados, talentos que dependem da vontade e abnegação.
É o dever moral diante de si e de seus irmãos. Assim estaremos eliminando o orgulho e o egoísmo, os obstáculos para a nossa evolução espiritual. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor. Em como missão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, pedimos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final. Gratidão ao Pai Maior, gratidão à espiritualidade amiga, por mais um Evangelho no lar. Gratidão por ter acesso a todos os conhecimentos à luz da doutrina espírita. Gratidão pelo aprendizado, a oportunidade de crescimento. Peço ao Mestre Jesus, a Mãe Maria de Nazaré, que abençoe e protejam a todos que vêm até aqui para se doar. Peço proteção para todos que nos acompanham e que levem até eles a esperança, a fé, e que todos nós ajudemos nossos irmãos com a caridade do amor. Que assim seja.